Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, somos internacionais. Sejam muito bem-vindos ao Go Explosion Cast. Hoje, no dia de hoje, nós estamos com uma pessoa especial, a mocinha do RH que viralizou na internet. É isso mesmo, Edu? É exatamente, é ela mesma, Ana Tomazelli. Ana Tomazelli, seja muito bem-vinda ao Go Explosion Cast. Hoje, um dia... Aí vamos passar aí uma hora e pouco. Talvez 3. Talvez 3. Vamos ter que controlar um pouquinho os horários. Mas muito bem-vindo. Para a gente é um prazer estar com você nesse episódio. Muita coisa boa para a gente conversar. Muito. Mas fala aí, que história é essa da mocinha do RH que viralizou na internet? Eu queria fazer isso aqui com plateia. Já vou reclamar do tempo, que é pouco tempo. Mas se me dessem 7 horas, eu ia reclamar também. Queria aplausos. Falar, gosto desse nível de energia. Quero dizer um bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. Para você, Joaldo, para você, Edu. Uma alegria, imagina, para mim, imensa estar aqui conversando com vocês, contando talvez um pouco da minha história, um pouco de como eu vejo o mundo, um pouco do que está acontecendo na minha vida, porque se eu trabalho com o que está vivo, nada melhor do que a gente se implicar. E nessa terra, né? Eu sou filha de pernambucano, né? Assim, minha mãe é pernambucana, então tô muito acolhida. Essa história da mocinha do RH que viralizou na internet, eu trabalho com RH há 25 anos, dentro e fora do Brasil, fiz 19 M&As, mestrado, MBA, assim, né? Um currículo imenso, vasto, um lastro muito grande, mas é aquilo. Hoje em dia, se você não existe na internet, parece que você não existe em lugar nenhum e tem a sua parcela de razão, porque para mim a internet é um território. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas até que em março desse ano, de 2024, um trecho de um podcast que eu participei, eu faço trabalhos com podcast, assessoria de imprensa, etc., há muitos anos, era um trecho em que eu dizia, e quem não me reconheceu pelo nome vai me reconhecer agora. Eu posso olhar para lá, né? Pode. Para a pessoa me reconhecer. Era um trecho em que eu dizia assim, também o RH fica com essa resenha de que o jovem não quer ser líder, mas o jovem olha para a gente e ele vê o quê? A gente medicado, divorciado, com a pálpebra tremendo, nem eu ia querer ser líder. E aí a gente esse vídeo já tá com quase 12 milhões de visualizações, estourou muito a bolha. Eu que só estava ali com 1.600 seguidores em março de 2024, acompanhava, obviamente, muito na internet, como pesquisadora, né, carreiras digitais, etc. Mas nunca tive o objetivo de trabalhar na internet, que eu tenho medo do Mark Zuckerberg tropeçar no fio e acabar a minha vida. A gente brinca que quando o Google ou o WhatsApp sai do ar, tomem cuidado e corram para o bunker, né? Eu digo que ele tropeçou no pendrive. Ele vai tropeçar no pendrive, o servidor vai cair. Que desespero, né? Então, sempre tive muitos preconceitos, inclusive, e venho trabalhando muitos dentro de mim, com nomenclaturas e etc. Mas acontece que esse viralizou, depois outro viralizou, depois outro viralizou, porque eu tinha muito conteúdo, vou muito da entrevista. E aí um cliente meu começou a falar, um cliente PJ começou a falar assim, você não acha que está na hora de você monetizar isso aí não? Porque você já trabalha tanto, né? Eu acho que ele não me queria me pagar mais. Eu posso falar quem é, que é o Fábio Câmara, da Moiti, um beijo. Conheço esse indivíduo. A gente tem uma coisa aí em comum, esse tipo de relacionamento em comum. E ele começou a falar, você não acha que do jeito que você trabalha assim, você não acha que vai? Mas aí eu já fazia muita palestra, estou fazendo o dobro, o triplo de palestras. E aí eu fui apresentada assim uma vez, dentro de um grande hospital de São Paulo. A mocinha do RH que viralizou na internet. Mas quem é a Ana Tomazelli de verdade? E aí, só uma hora não vai dar. Eu começo... Vou cronometrar. Não, eu tenho a minha linha fina, né? As pessoas não sabem que eu sou jornalista, né? Eu vou começar dizendo isso. A minha linha fina é o seguinte... Temos 2 jornalistas na mesa. Temos 2. Isso aqui tá muito bem populado. Tá muito. A sua curadoria foi muito ótima. Eu costumo me apresentar no começo das palestras assim. Eu sou Ana Tomazelli, uma jornalista, executiva internacional de recursos humanos, que virou psicanalista, fundadora de ONG, pesquisadora em ciência da religião. Eu tenho uma dissertação pela PUC de São Paulo que pesquisa matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos e o meu doutorado pesquisa a semente da violência masculina em Caim e Abel, a partir de algumas discussões de campo religioso na internet. Então, a internet sempre foi, de fato, um campo, um território para mim. Tem agora até uma palavra nova para pesquisa chamada netnografia, derivada da etnografia, né, que os antropólogos fazem. Então, sou pesquisadora e olho muito para saúde mental, relações de trabalho, marcadores sociais e agora, obviamente, para religião.
religião. Sou uma pessoa que adora trabalhar, uma jovem senhora de 43 anos, que é mãe do Rafael, de 26, do Guilherme, de 16, da minha filha favorita, que é a Camila, minha nora, de 27, na data dessa gravação, finalzinho de 24. Mergulhadora, dançarina, o que mais que a gente pode contar? E que agora leva tá um tempinho, entrando no né? digital, né? Então agora eu sou trainee de blogueira, né? Trainee de blogueira. Não expert. Não, eu sou expert para tudo que eu faço, porque a internet se beneficia. Eu quero falar um pouco sobre isso, eu acho que é importante, mas a internet ela se beneficia muito do que eu sou na vida e as pessoas precisam de fato entender, porque nas carreiras digitais tem diferenças, né, muito marcadas, assim, que a professora, por exemplo, Isaf Caral, pesquisa há muitos anos. Mas eu digo que eu sou trainee de blogueira porque eu sou expert muito no que eu faço, mas quando eu venho para um território digital, meu diploma de jornalista não sabe fazer automaticamente um CTA, né? Veja, entende? Essa minha experiência de bancada, de radialista, etc., não necessariamente eu sei fazer uma live. Então, essas habilidades transferíveis, elas acontecem, mas não 100%. E toda a mecânica, né, do negócio. Mas você é multifacetas, então você consegue atuar em vários Sou uma ramos, polímata, ou uma vários nexalista. ramos do conhecimento. Como é que você trabalha tudo isso? Rapaz, Às vezes áreas tão diversas de conhecimento e você está trafegando por elas. tem Como um é segredinho aí. Tem um segredinho Conte aí, pra que são os todos 3 nós. Cs, que estão lá no meu livro chamado Carreira Sem Sofrer, meu primeiro livro, que eu lancei em 2023. Primeiro de tudo é a coerência entre os assuntos e a coerência em relação ao que eu sou na vida. Então, os meus assuntos hoje, se eu organizá-los, portanto, eu vou falar de saúde mental, de relações de trabalho, de marcadores sociais, tudo isso vestindo talvez uma roupa de religião, né, ou bebendo de uma fonte de formação de cultura das religiões do Ocidente. Então, tem uma coerência com quem eu sou, com o que eu quero colocar no mundo, com o tal do propósito que a gente fala tanto, né? Então, acho que eu fui construindo, eu acredito que a gente constrói o propósito, não que a gente encontra ele. Pode ser um outro podcast para a gente conversar. A segunda é, obviamente, a convergência. Então, como esses assuntos, eles encontram uma convergência quando eu vou falar com empresas, quando eu vou falar com profissionais, quando eu vou falar com RHs, líderes e empreendedores. Então, isso é muito importante porque esses assuntos juntos, eles ajudam não só a explicar, mas eles ajudam a encontrar soluções. E uma coisa que eu percebo muito é que, na maioria das vezes, a gente fica procurando solução num lugar só, num assunto só, numa metodologia só ou numa área de disciplina só. E, na verdade, as soluções elas são um pouco mais multifatoriais. E o terceiro C, que é consistência. Como uma boa virginiana, eu sou um coração com Excel, né? Então, tem muito pragmatismo, tem muita estratégia, tem muito número, tem muito método, mas tem um lugar de intuição, de sensibilidade e de fazer. Testar, errar rápido, voltar, consertar rápido. E como eu trabalho com o que está vivo, eu vou acompanhando o organismo chamado gente. E aí, das empresas também. Trabalhar com gente, essa sensibilidade é necessária. Às vezes você é um pouco mais dura, às vezes você é mais sensível. E como é que você difere essas duas Anas? Às vezes ali na psicanálise está sendo um pouquinho mais acessível, vamos colocar assim, mas ao mesmo tempo você tem que ser mais rígida. Principalmente com o lastro da psicanálise, Joaldo, a gente vai entender que a gente não pode querer para o outro mais do que o outro quer para ele mesmo. Essa é a primeira coisa. Só que quando a gente decide entrar no terceiro setor, o terceiro setor ele ainda é muito marcado pela lógica da salvação, do Salvador. A lógica mais da caridade, da coisa religiosa, que é de onde o terceiro setor nasce. Então, quando eu vou para RH, também tem essa expectativa sobre essa mulher de RH, geralmente é uma mulher, ou um grupo de mulheres liderando esse assunto, que ela cuide, que ela seja uma mistura de arquétipos. Se eu puder trazer minha área de estudo, né? Uma mistura de arquétipo de Virgem Maria, essa mãe que vai cuidar, que vai acolher, que vai entender. Mas na contemporaneidade pedem que a gente seja uma mulher de negócios, né? Então a gente precisa sentar, falar de negócio, etc. Então, acho que tem essa sensibilidade intuitiva da leitura, importante, sabendo que quando você está à frente de uma área de pessoas, você tem 3 grandes frentes. Isso aí eu acabei desenvolvendo ao longo dos últimos 25 anos. Para mim, o RH ele existe para garantir direitos, promover dignidade e dar resultado.
São os 3 grandes pilares para mim. Você vai perceber que eu vou tudo de 3 em 3, né? Eu vou tudo nos drills de 3 em 3. Mas, portanto, toda essa conversa de felicidade no trabalho, etc., ela bebe dessa fonte de promoção de dignidade, garantia de direitos e resultado. Então, eu defendo muito uma relação um pouco mais pragmática com o trabalho, no sentido, eu chamo de uma relação sóbria com o trabalho. Porque o trabalho, em essência, ele é uma relação comercial. Então, a gente aqui vem discutindo esses pedidos emocionais para o trabalho que não necessariamente o trabalho pode entregar. Então, para mim, tem umas fronteiras importantes da gente observar. Primeiro, como uma relação comercial, em que a gente tem um combinado, certo? E depois, claro, se a gente puder viver afetos de formas diferentes dentro desse trabalho, melhor se tanto, mas a gente não pode pedir do trabalho aquilo que ele não pode dar, mas principalmente a gente não pode pedir só do trabalho que a gente encontre o tal do propósito, ou que a gente se realize como pessoa, ou que a gente dê conta dos nossos afetos, porque a gente fica pedindo da empresa, do chefe, coisas que a gente devia pedir para o nosso cônjuge em casa, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o Estado, por exemplo, né, para o poder público. Então, acho que a empresa, como a gente passa muito tempo no trabalho, falando da lógica mais corporativa, acho que a gente acaba pedindo muita coisa para esse ente empresa, deslocando e projetando coisas que nem sempre a gente se dá conta. Porque quando 2 pessoas se encontram, viu, RH? Antes de ser um encontro de talentos, é um encontro de traumas. Então, para falar dessa questão de carreira, desse crescimento, você tem uma analogia que eu acho que é bem proprietária sua, de olhar para a carreira como uma carteira de investimento. Gosto muito. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, como é que é essa visão e como é que é essa construção. Perfeito. E onde é que isso se aplicou na tua vida e que te trouxe hoje para o mundo digital. Pois é, virei trainee de blogueira, né? A gente precisa entrar nesse lugar, que é o que eu mais quero contar. Porque tá muito divertido. Tá muito esquisito, mas tá muito divertido. É uma delícia essa aventura. Bom, acho que a sua pergunta ela cabe muito nisso que eu estava trazendo, porque quando a gente vai discutir realização pessoal, quando a gente vai discutir propósito, quando a gente vai discutir os afetos, a gente vai também discutir, por exemplo, o que é que a gente está pedindo de quem. Então, de um parceiro num casamento, e aí você se fecha num casamento e deixa de ter uma rede de amizades, ou deixa de frequentar grupos como grupos religiosos, grupos esportivos, grupos de hobbies e tudo mais. E aí a coisa vai se fechando muito e você vai pedindo muito de uma pessoa tudo aquilo que não necessariamente ela é capaz de dar o tempo inteiro. Num relacionamento monogâmico de longo prazo, por exemplo. É o mesmo pensamento em relação ao trabalho, principalmente depois da pandemia, sempre com a postura ética. Eu acho que isso é muito importante, tanto no relacionamento quanto nas relações de trabalho, que é, quando eu falo da carreira como uma carteira de investimentos, como é que a gente viveu até agora? Em geral, com uma relação de trabalho mais estabelecida, como um relacionamento monogâmico, por exemplo. E aí, se alguém fizesse um bico, alguma coisa, né, tivesse ali alguma outra frente, era muito mais experimental do que efetivamente se pensar como carreira, que eu vou chamar de carreiras múltiplas. O que a gente vê da pandemia para cá e de tudo que os recursos tecnológicos possibilitaram é a chance da gente ter uma carreira em que eu tenho entradas de receita fixas, entradas de receitas variáveis, e aí combinar diferentes lugares do que eu chamo de ecossistema de empregabilidade ou de trabalhabilidade, né? Como a gente também como a gente acabou de ver aqui na estrutura da série educacional. Então, quando eu monto essa carreira como uma carteira de investimentos, primeiro eu mitigo o risco de eu ficar sem renda, sem receita de uma hora para outra. Eu também se eu combino algumas frentes, eu posso fazer receita sem necessariamente eu estar presente ali, que é um dilema muito grande, principalmente quando alguém vai ser profissional liberal, terapias, etc., professores e tudo mais. E eu consigo, de fato, combinar, nesses 3 Cs que eu comentei, combinar também os assuntos e os temas e como isso se completa. E aí é como se eu pudesse respirar em lugares diferentes, ocupando territórios diferentes. Então, majoritariamente, também fazer uma conta de tempo, né? Porque é uma matemática. Então, as entradas fixas, que podem ser PJ ou pessoa física, né? Pessoa jurídica ou pessoa física. As entradas variáveis, que podem ser palestras. Posso dar o meu exemplo, né? Claro. Posso? Tá. Então, os meus fixos, eles vão ser divididos em pessoa jurídica e pessoa física. Na pessoa jurídica, eu sou mentora de executivos, e aí
quando eu abri falando do Fábio Câmara, eu sou mentora de executivos na Engemon IT. E aí o que acontece é diferente da lógica tradicional de mentoria, onde o mentor ele vai ouvir esse profissional uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Esse mentor inverte e vive a vida nesse processo e modela os comportamentos, medir os conflitos, etc. Então, hoje eu estou lá na Engemon IT exclusivamente com este trabalho, que para mim é muito precioso porque eu continuo com o cheiro da operação e aí não perco, porque também tem um pouco isso, né? A gente vai distanciando e muitas vezes começa a falar coisas que não necessariamente se aplicam mais. Então, eu gosto muito desse lugar bem de chão. Traz muito também a experiência de estar na prática, né? Como a gente estava visitando a empresa agora. Sim. Aí você estava dizendo, às vezes me dá uma saudade, só que não. Mas me dá uma saudade de estar... O bom de estar dando essas mentorias é você estar no convívio da empresa. Cada uma com a sua especificidade, mas cada uma com desafios diferentes. Exatamente. Vamos colocar assim. E isso dialoga com o primeiro C, que é o da coerência, sabe, Joaldo? Porque, sim, para mim, é muito importante falar... Se eu digo que eu trabalho com o que está vivo, eu preciso viver o que está vivo. Eu preciso estar no corpo do que está vivo. Não adianta eu me enclausurar ou me encastelar na minha casa ou num escritório, etc. E continuar falando de gestão de pessoas sem estar lá, ou sem estar aqui, né? Ou sem, de alguma forma, estar vivendo isso. Então, uma entrada fixa, PJ, que geralmente vem um montante um pouco mais robusto de dinheiro, paga as contas principais, etc. Vem desse tipo de trabalho, que foi uma profissão que eu inventei, que é uma coisa que eu falo também na minha mentoria. Eu ensino as pessoas a inventarem profissões também. E as entradas fixas, pessoa física. E então, o MBA, né, os MBAs, os cursos, etc., que são mais de longo prazo e vão me garantir ali uma renda um pouco mais previsível. Vou ficar só nisso. Em volta disso, tem as palestras, aí tem as mentorias, que aí fica um pouco entre o fixo e agora, né, que eu sou trainee de blogger, fica entre o fixo e o variável que eu vou explicar. Eu diria que agora você é empreendedora. Olha, tudo que você está colocando agora é de uma empreendedora nata. Você está colocando a criação do seu ecossistema e de que forma você trabalha ele. Exato. E me caiu uma ficha muito grande, assim, quando eu encontrei as minhas parcerias, né? E aí a Go Explosion é uma delas. Mas me caíram muitas fichas, porque como executiva de RH, eu entendo muito dos negócios aonde eu onde eu me debruço. E aí eu comecei a me entender como um negócio. E foi muito interessante. Então agora eu tenho o digital como uma opção fixa. Mas antes, quando eu estudava mais as carreiras digitais, de outras formas, para mim era um lugar muito variável. Porque era só esse lugar ali, assim, é um mercado que ainda a gente está inventando, a verdade é essa, como processo histórico, mas ainda eu via muito, fazer publi é difícil, cai uma hora, cai outra, depender do algoritmo é difícil. Então, sempre para mim foi um lugar de instabilidade. Então, para mim, sempre foi um variável. Mas acho que até esse é um ponto importante. Hoje, dentro do digital, você criou novos caminhos. A gente até estava conversando o quanto você é diferente por falar com vários públicos ao mesmo tempo e ter um direcionamento para isso. Hoje você criou uma comunidade dentro do digital. Sim. Então, para atender esses públicos múltiplos ali de uma forma. Mas hoje, acho que tem uma separação muito grande que o digital... Ele era a terra da oportunidade, ele era uma terra onde todo mundo podia ir e ainda continua tendo essa oportunidade, mas hoje o digital ele está destacando aquelas pessoas que já tinham uma bagagem ou que estão construindo uma bagagem. E hoje você traz essa bagagem, são mais de 20 anos de RH para poder construir isso tudo. Quais foram os teus principais desafios em entrar nesse universo do digital? E qual é a primeira dica que você pode deixar assim para quem está realmente querendo olhar para esse lado, como é que pode seguir esse caminho também? Deixa eu colocar uma pimentinha. Além disso, do que o Edu colocou aqui, você acredita que ainda existem, que existem bons conteúdos no digital? Responde a dele, depois você vem com a pimenta. Ele pegou pesado, viu? Ele foi caprichar. Eu gosto assim. Eu não levanto da cama. Com Ana Tomazelli. Eu não levanto da cama se não for para me divertir. Aí os meus amigos, eles me mandam um meme, que é uma pintura de uma mulher do século XIX, que tem uma pergunta assim: o que você faz para se divertir? Eu faço as pessoas questionarem as próprias existências.
Então é o que eu faço para me divertir. Vamos lá. A primeira dica que eu dou é: entrem. Venham ver o que é. Porque aconteceu uma coisa muito interessante quando eu comecei a viralizar. E aí, então, uma pessoa em comum faz uma ponte, etc. E aí eu venho e encontro parceiros que têm uma estrutura que eu estava tentando desenvolver eu sozinha, com a minha noção de negócio tradicional e plataformas mais soltas. E aí eu encontro na Go Explosion algo muito robusto nesse sentido do que a gente chamaria, por exemplo, no laboratório, eu venho da área da saúde, né? Uhum. No laboratório clínico de One Stop Shop. Então, o conceito de One Stop Shop, para mim, ele é muito interessante. Então, aí eu encontro na Go Explosion um lugar de dados muito robustos, uma análise de dados muito interessante, um checkout muito robusto, não cai, não quebra, é impressionante um negócio desse. E uma estrutura de executiva de contas, por exemplo, né? Uma parceira que daí eu não preciso pensar sozinha. Eu acho que isso, para mim, é interessante. Então, a minha primeira dica é: venha. Pareceu agora que eu fiz propaganda da Go Explosion. Fiz. E não tem nem publi ainda. Eu não tô nem vendendo publi ainda. Mas eu acho que sim. Acho que para mim esse lugar da parceria ele é muito importante. Pelo compromisso radical com a verdade, pelas posturas éticas individuais, enfim, que eu venho coerentemente sustentando ao longo da minha vida. Então a dica é: venha. Né? Vem ver essa festa estranha com gente esquisita. Quem não tem 40 anos não vai entender talvez essa referência. Joga no Google. Fiz 39 agora. Você talvez não vai entender, mas venha ver essa festa estranha com gente esquisita, porque aconteceu uma coisa muito interessante. E aí agora eu vou juntar com a pergunta dele, que é o seguinte. Eu faço parte de grupos desses temas, os quais eu lido, e como eu estou muito no terceiro setor, eu influencio política pública, enfim, tratados internacionais, etc., muitas discussões. E aí, quando eu comecei a dizer nesse grupo que, olha, então, acho que vou pegar tudo aquilo que eu estava fazendo de uma forma um pouco mais amadora, encontrei um parceiro bacana e vou arrancar. E meu tempo passa diferente, né? E começou uma conversa muito rica sobre, se a gente fala sobre saúde mental, como é que você vai entrar nessa máquina e ficar mantendo, entre aspas, a pessoa ali no telefone? Você quer polemizar? Então vamos lá. Não, eu não. E aí, eu achei a pergunta ótima, porque... Como diz uma amiga minha, eu não polemizo, deixo as pessoas falarem. É isso, eu faço perguntas. Como pesquisadora eu faço perguntas. Não, mas eu fiz essa brincadeira para dizer o seguinte, porque é muito interessante como eu tenho ouvido o senso comum dizer: não, mas no digital é tudo uma mentira. No digital é tudo muito feio. As pessoas não mostram a verdade. Gente, tem gente gravando, chorando debaixo do chuveiro. Entendeu? Uhum. E aí começa a falar assim: não, precisa de tudo isso. Mas vocês precisam decidir o que vocês querem. Se quer a verdade, se quer a mentira, o que vocês querem, né? E é muito interessante porque, de novo, procuram um único caminho para explicar alguma coisa. E aí eu comecei a ver a conversa muito rica, pessoas muito inteligentes. E aí eu escrevi um texto, que inclusive depois, se quiser, eu até te mando. Um texto onde, resumidamente, eu dizia o seguinte: eu enxergo o digital como um território, como eu já disse, portanto. Como um território, no ecossistema de empregabilidade que eu desenho na mentoria, ele, para mim, é um território tanto quanto corporativo, tanto quanto o setor público, tanto quanto o terceiro setor, tanto quanto o acadêmico, tanto quanto as startups como organismo. E aí, quando as pessoas falam assim: todo mundo muito falso no digital, eu falo: porque no corporativo tá ótimo, né? A gente tá se amando. É uma delícia. E lá no terceiro setor, a gente só fala de propósito, todo mundo se abraça, divide dinheiro, não briga por captação. E no setor público, todo mundo feliz, com a estabilidade e tal. E no acadêmico também, ninguém com ego. E aí, eu provoco um pouco isso para dizer o seguinte: sendo mais um território, vai ter as suas mazelas, vai ter os seus desafios de agrupamentos sociais, porque gente é gente em qualquer lugar. E aí eu explico que, para mim, digital é o Big Brother. Então, para mim, o digital é a vida real editada. No Big Brother eu tenho ali 20 minutos de 24 horas. E eu tenho uma história. Eu sou professora, né? Eu conto história. Tem uma história. Para mim, o digital é isso. Então, tem gente que me encontra e fala assim: eu sei tudo da sua vida por causa da internet. Eu falo: se soubesse, os boletos do banco. Então, eu tô trazendo isso para dizer o seguinte: como é que tá sendo? Isso aconteceu porque eu não costumo resistir à vida e o cavalo selado passa uma vez só. Então, quando eu encontrei parceiros que me quiseram e eu não precisei dizer que eu sou ótima,
Eles simplesmente olharam para mim e disseram, parece ótima mesmo, vamos tentar? E aí tem uma outra coisinha que eu falo que é do contexto, ritmo e direção. Eu geralmente encontro pessoas no mesmo contexto e direção, mas o ritmo faz muita diferença para mim. Então, a hora que eu falei, opa. Existe uma complementariedade aí. Total. Não dá muito para ter muito descompasso. Se a gente não tá... Olhar para o mesmo lugar é mais fácil e tá no mesmo contexto também, mas o ritmo é muito difícil de encontrar. Então, o que acontece é que eu olho para algo e eu costumo sempre me fazer uma pergunta para tomar uma decisão, que eu ensino o pessoal lá na mentoria a tomar decisão também. Bom, 2 perguntas principais. O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer se eu entrar no digital? Eu sou uma carioca, eu não tenho muita vergonha e tudo que eu falo pode aparecer no Jornal Nacional. O que de pior pode acontecer? Nada. E a segunda pergunta é por que não? Por que eu não entraria? Acho que essa pergunta todos devem se fazer. Se você tem algum conteúdo que você acha, algum conhecimento que você acha que alguém deve aprender, e todos os conhecimentos devem sim ser repassados, por que não estar no digital? Por que não encontrar um parceiro, uma plataforma como a Go Explosion, alguém que vá ditar o caminho ou apontar um caminho que talvez você não conheça, que foi isso que você pontuou, encontrou alguém que está no seu ritmo, que tem um conhecimento ou uma expertise maior naquele ponto, agregou com a sua expertise e estão procurando esse desafio, estão apontando para um fim. E aí eu vou pegar nesse Não nesse vai não, gancho. eu vou só voltar para sua Então, pergunta para volte, terminar, que o volte. jornalista ele já tá ali no roteiro. My precious. Eu só vou terminar porque eu vou voltar para sua pergunta, porque tem um pedaço da sua pergunta que é muito importante. Então, a hora que a gente entende isso, que é só mais um território, é um território contemporâneo de vanguarda e que é um território que não tem a limitação física da coisa e que a barreira de entrada é baixa. Não é milagreiro, eu acho que a gente já passou um pouco dessa fase. Já. É um lugar de muito trabalho. Eu falei, a internet ela se beneficia daquilo que eu sou na vida, com coisas muito específicas. Mas é um lugar. Para mim, é um escritório. Então, quando eu entro no Instagram, é um escritório. Eu faço exatamente o que eu fazia quando eu chegava nos escritórios em que eu trabalhava. Eu olho minha caixa, eu olho o que está acontecendo, eu interajo, eu vou produzir algo e etc. Então, é um tipo de escritório na Vila Madalena, por exemplo, em São Paulo. E o LinkedIn é um escritório na Faria Lima, sabe assim? Então, tem uma série de comportamentos ali dentro que, se a gente pensa do ponto de vista físico, facilita muito, porque... Uma coisa que eu acho que as pessoas têm muito medo é... Bom, da exposição, óbvio, mas... o que eu faço aqui dentro? Porque tem só a visão amadora da coisa, relacional da coisa, sem a visão estratégica. Mas por que eu só quero voltar para terminar pro Eduardo? Porque a gente vem formando uma ideia ou uma noção de... pessoa que trabalha com internet, a pessoa que trabalha com internet, é a blogueira, a influenciadora, o infoprodutor, o produtor de conteúdo, como alguém que vai encontrar ali um nicho, não necessariamente vai estudar sobre ele, mas que vai ter um vazio ali dentro. Então, acho que essa ideia ela já é ultrapassada, porque mesmo as pessoas que explodiram na internet, mais jovens, sem ter uma carreira mais lastreada como a minha, elas também foram estudar. Foram. Elas também entenderam, então tem uma inteligência muito grande ali. E para mim a internet é o lugar onde tem 8 bilhões de pessoas no mundo, né, gente? Eu falo assim, 8 bilhões de pessoas no mundo, com mais de um interesse por pessoa. Faz a conta, até eu que sou de humana sei que é muita coisa. Então, o que eu tenho visto, e agora terminando essa resposta, ainda tem alguns preconceitos de pessoas, eu vou chamar de pessoas estudiosas, pesquisadores, etc., que é uma área onde eu estou também, que é lidar com a questão da aparente futilidade e vazio de alguém que se dedica ao digital. Da aparente futilidade e vazio de alguém que se dedica ao digital. Como se fosse ali só fazer uma maquiagem, ou botar um filtro, abrir uma câmera e sair falando, ou etc. E vai ter gente para tudo. Mas só que olha que interessante. Eu, como uma estudiosa, pesquisadora, etc., eu consumo meme de gatinho e eu consumo gente falando coisa profunda. Então, de novo, para mim não é ou, é sempre é. O digital para mim é sempre é. Então, o que eu percebo, e aí, agora sim finalizando, porque eu fico prometendo não finalizo, né? Você vê que a gente vai ficar aqui 3 horas. O que eu quero dizer é o seguinte, eu terminei a minha resposta, o meu texto nesse grupo, dizendo o seguinte, eu não tenho problema nenhum
de ser uma pessoa que fala em saúde mental. Na internet, falando em saúde mental, por exemplo, por uma razão muito simples. Todas as pessoas adoecidas, elas estão na Paulista, para falar de São Paulo, né? Ou em Copacabana, ou na Praia de Boa Viagem, aqui em Recife. Elas estão lá. Qual é a minha utilidade? Qual é o meu serviço? Eu falo muito do serviço pro alto, né? Qual é o meu serviço se eu estiver na Berrini? Ou se eu estiver no Flamengo? Ou se eu estiver, além de Boa Viagem, qual que outro bairro tem aqui? Longe de Boa Viagem. Se eu estiver em Olinda. Se eu estiver em Olinda. Pronto. As pessoas estão na Praia de Boa Viagem. Que utilidade eu tenho se eu estou em Olinda? Então, brigar contra algo que é um fato é uma burrice. É uma burrice. E a gente tira daquelas pessoas a oportunidade de terem acesso a um conteúdo de qualidade. E deixam elas expostas àquilo que é importante para dar risada, para distrair, para desopilar, para ficar mais bonita, que seja. Mas a gente tira delas a oportunidade também de pensar um pouco mais. Eu acho que ele vai querer falar agora. Não, mas... Eu falei muito, desculpa. A gente tem muitos daqueles que querem iniciar, mas tem vergonha de entregar o conteúdo. Todo mundo já passou por isso. O público é aquilo que você disse. A internet está aí, as redes sociais e todos estão aí para entregar o conteúdo. Fale, se exponha da Sempre forma... vai ter um grupo para você. Vão ter os haters, vão ter aquele que está ali para criticar, mas ele critica tudo e todos. Que delícia. Tem gente que adora. Não, eu falo bem de mãe, eu sou xingada agora. Eu falo bem de mãe. Você consegue imaginar uma pessoa ser xingada falando bem de mãe? Depois eu te conto a história. E mas tem aqueles que estão ali para ouvir aquilo que para você pode parecer inócuo, pode parecer, isso é o meu dia a dia, eu vou entregar isso para quem não vai ter ninguém para ouvir. Mas o seu dia a dia pode ser diferente na entrega e no conhecimento que você está tendo ali para milhões e milhões de pessoas. Então, coloque a carinha na frente da internet, comece a gravar seus vídeos. Vai brincar de internet. Vai brincar de internet. Eu recomendei isso para o mentorado. Vai tentar ser a mocinha do RH que viralizou. Que delícia. Trainee de blogueira. Trainee de blogueira. Eu vou deixar ele falar que eu vou dar outra dica. Não, mas só para amarrar um pouco isso tudo, você fala muito sobre ter esse espaço e ter essa diversidade ali. E eu sei que você montou uma comunidade justamente para ajudar as pessoas e para falar de saúde mental, para falar de emprego, para falar de trabalho, para falar de gestão, de liderança. Mas me conta um pouquinho como é que foi essa ideia de ter um espaço tão múltiplo dentro do digital. Antes dela responder, te interrompendo, ela fez ali a publi da Go Explode, eu vou fazer a publi dela. Oba! Vamos lá. Mas que comunidade é essa? Olha aí. Entrem, de novo, multifacetada, fala de tudo. Muito especial. Eu fui jantar com ela, eu botei a mão no queixo e deixei ela falar 1 hora no jantar. Vamos deixar, inclusive, para o público que está vendo aqui a gente. Olha aqui, vocês estão vendo aí no vídeo agora algumas imagens da comunidade da Ana. Por que choras, Netflix? Então, mas fora todo o layout, toda a experiência, o conteúdo da comunidade é algo fora de série. Parabéns, Ana. Ali você entrega realmente e você gosta de fazer aquilo, né? Quanto mais conteúdo, melhor. Eu vejo a equipe falando, olha, tá entrando conteúdo novo. Então, conheçam. Como é o nome da comunidade? Chama A Minders. A Minders, que chique, a cara da riqueza. Muito rica. Eu fico muito emocionada, assim, preciso me segurar um pouquinho para não chorar, porque as pessoas me apresentam, assim, como conselheira de empresas, como executiva internacional de RH, fiz 19 processos de fusão e aquisição. Me diverti bastante, né, ao longo da minha vida, ao longo dos últimos 25 anos. A mentora de executivos, terceiro setor internacional, um monte de coisa. Eu digo, gente, no fim do dia eu sou professora. O que é lindo. Eu sou professora e eu sou psicanalista. Então eu gosto de dizer que todo lugar comigo é sempre um lugar seguro, psicologicamente. E é sempre uma mistura de sala de aula com consultório. Não porque eu aplique ferramentas terapêuticas, porque não é esse o princípio, mas é impressionante ver a engrenagem dentro da cabeça das pessoas funcionando. Isso é um professor. Quando eu consigo movimentar alguém dentro de si para algum lugar que eu não sei qual é, e não me importa, não me interessa, mas o movimento acontece e depois que você vai, você não volta. As pessoas acham que voltam, não voltam. Então elas se movimentam para algum lugar dentro delas. Ficam às vezes com raiva de mim. Aí eu digo que dura 2 semanas e passa. E que vai voltar.
Então, eu quero começar dizendo que essa comunidade, ela é um território, ela é um lugar. E como também, a brincadeira que eu faço como uma boa virginiana, eu gosto de ter tudo muito organizado. Então, todos os podcasts que eu faço, né, todas as entrevistas de imprensa que eu dou, os especiais em revistas, jornais, etc. Mas principalmente um lugar para conviver. Que eu não sou assim a pessoa mais sociável do mundo. Ninguém acredita. Eu falo assim, você... Eu falo, gente, eu aprendi com o cara o seguinte, na PJ eu sou ótima. Na PF, e eu escuto muito, como faz para ser sua amiga? Como faz para conviver com você? Eu falo, não recomendo. Mas, ser minha amiga, mas para conviver, ou você trabalha comigo ou você estuda comigo. Como hoje eu tenho um time muito bom trabalhando comigo, e não estamos com processo seletivo aberto para este lugar, né, mais próximo, estuda comigo. E como, de novo, vai vir a coerência, a convergência e a consistência. Eu gosto de ciclo. Então, eu adoro dar palestra, óbvio. Eu nunca fui consultora nesse lugar, porque eu sempre quis ficar tempo com as pessoas, acompanhar as evoluções e etc. Então, é um lugar para conviver, para também criar afetos, para ter conversas mais interessantes, para pensar, para avançar, para melhorar a carreira, para ter coragem, para pedir indicação, para dar indicação. Então, é um ecossistema e um organismo muito vivo, em que a gente movimenta. Cada pessoa no seu tempo, para sua direção, mas tem um lugar de sustentação muito ético também, de confiança. Então, ali tem trilha de desenvolvimento pessoal, trilha para quem trabalha com RH, coitadinhos, né? O RH precisa tanto de um abraço. Trilha de liderança, trilha de empreendedorismo, mas aí eu tenho 2 xodós, posso falar? Pode. A gente vai estourar o tempo, você sabe, né? Tá bebendo vodka. Fica tranquila. Tem vodka nessa caneca dele. Vou tomar, então. Toma. Eu queria muito um corote. Eu tenho 2 preciosidades dentro da comunidade. A primeira é o que eu chamei de festa estranha com gente esquisita, porque todo assunto nas trilhas de desenvolvimento tem um fórum pra gente trocar, conversar assíncrono ali. Tem os encontros ao vivo, óbvio, sem hora pra acabar, porque não fica essa mixaria de ficar me dando 1 hora só pra falar, não, entendeu? Eu entro lá e aí a gente fica o dia inteiro. Mas tem um fórum específico que eu chamei de festa estranha com gente esquisita, porque às vezes a gente só precisa falar. E às vezes a gente só precisa perguntar. Ô, gente, eu tô vendo um negócio estranho aqui, ou eu tô sentindo um negócio estranho. O que vocês acham disso? Como é que você vê tal coisa? Porque as pessoas me perguntam muito por onde começar coisas. Eu acho muito interessante esse tipo de pergunta. E muitas vezes elas me fazem perguntas de coisas que elas não estão conseguindo elaborar do ponto de vista multifatorial. Elas elaboram num assunto, mas elas não trazem outras coisas para a mesa. Estatística, eu digo que estatística social é estatística corporativa, por exemplo, né? Então, quando eu vou juntando, ela fala... Nossa, aí a frase que eu ouço muito, alugou um triplex na minha cabeça. Alugou um triplex. E é isso que eu faço. Então tem a festa estranha com gente esquisita, que é pra trocar mesmo, pra se implicar, pra fazer pergunta besta. Sabe? A pergunta que você não tem coragem de fazer em lugar nenhum. Vai lá, tá tudo bem. Mas aí vem o meu xodó, que é o Clube do Livro, sem precisar ler o livro antes. Você já viu um negócio desse? Você faz o quê? Resumos? Pois é, mais ou menos. É o seguinte... Como eu leio muito, eu tenho algumas bibliotecas. Era para nesse podcast ter uma estante aqui atrás com só 200 livros aí. Ou aquele papelão que caiu na pandemia, lembra daquele jornalista? Ah, caiu, não, mas era minha estante de verdade, que está em obra. É isso, tinha que ter muitos livros organizados por cor e por tema, né? Porque a psicose, ela vem, né? Mas as pessoas, elas perguntam muito... Então, o que eu leio? O que eu faço para estudar? Gênero ou RH e etc. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, para mim, os livros, eles são pessoas. Porque alguma cabeça pensou aquilo ali. Ou, às vezes, mais de uma. Mais de uma. Então, com todos os livros que eu tenho, físico mesmo, que eu sou uma jovem senhora, o livro físico, eu tenho lá uns eletrônicos, mas físico. Trabalhei com gráfica, gosto do cheiro, aquela coisa bem sensorial. Esses livros, eles são inteligências que convivem comigo. Eu costumo dizer que são eles que me escolhem.
Porque às vezes eu erro caminhos em viagens e eu caio em livrarias que tem algo muito especial. E aeroportos e rodoviárias, eu viajo, né, e visito livrarias em todo canto. Então, eu coloco livros para conversar, uma metodologia com outra. Então, o que eu faço lá no Clube do Livro? Eu pego um livro, portanto, pelo menos um, e eu leio. Capa, contra capa, orelhas, sumário, índice, e vou estruturar esse esqueleto. E vou contar para a pessoa o que tem de mais importante para mim ali. Muitas vezes, se o livro é do exterior, eu faço uma tropicalização dele. E aí, a pessoa decide se vale a pena ela investir naquele livro, naquele estudo ou não. Se para ela faz sentido. Bem interessante. Então, ela ganha tempo. Facilita, ganha muito ela tempo. Ganha tempo. Tempo é dinheiro. É isso. E para mim, tempo também tem muito a ver com vida nesse sentido de ser um recurso irreversível. Então... Mas, Ana, isso é muito interessante. A gente falou agora de um produto da sua esteira. E falando um pouquinho... A comunidade, você diz, né? Tá bom. E falando um pouquinho de esteira como um todo, dessas parcerias, para aqueles que querem iniciar ou para aqueles que já são um pouco mais profissionais nessa área, você acha que o desenho da estrutura ou da esteira de produtos /serviços que cada expert entrega é tão importante, ou ele simplesmente mete a cara, cria qualquer um ali e depois ele vai... Olha, para mim tem os dois. E é um mundo diferente para você, né? Nossa, que você muito. Agora, né? Pois é, muito. Por isso que eu faço a brincadeira, inclusive, com um programa que é muito famoso em RH, que é o programa de trainee. Então, você pega o trainee, é um programa mais gerencial, você pega uma pessoa mais robusta, não é um estagiário, etc. Você vai treinar para alguma coisa maior. E aí, diante das minhas vergonhas, diante dos meus preconceitos, de, puxa vida, agora eu sou a mocinha do RH que viralizou na internet, com o currículo que eu tenho, como é que vão me enxergar? Então, a vergonha, a autoridade, né? Será que eu vou ser amada se eu não tiver todo o lastro técnico que eu tenho, se não souberem da experiência que eu tenho? Então, para mim tem as duas coisas, sabe, Joaldo? Porque o que eu digo para as pessoas, para os profissionais, é assim, começa com o que você tem. Porque também eu vejo gente querendo tudo muito perfeitinho, tudo muito prontinho para começar. E aí volta naquilo que eu falei, que é encontra um parceiro robusto. Porque eu vejo também muita gente perdendo tempo. Qual plataforma, qual tráfego, que rede social que eu vou investir, como é que é esse formato. E aí gasta tanto tempo estudando algo técnico, que já tem gente tão boa fazendo, que perde a possibilidade de se fortalecer no assunto técnico. É a velha história, eu não preciso saber tudo. Eu preciso ter o telefone de alguém que sabe. Quem sabe. É isso. Eu preciso ter o telefone de quem sabe, mas principalmente eu preciso ter a bênção de ser bem-vinda. Exato. Por quem tem o telefone de quem sabe, porque quando eu ligar, tem que me atender primeiro e tem que me atender rápido. Então tem a ver com relacionamento também. Então, a hora que eu olho para isso, eu penso, bom, então eu sou trainee de blogueira, porque eu sei fazer muito essa temática, mas tem uma mecânica de negócio que eu tenho que aprender. Então eu fiz algumas perguntas, né? O que eu tenho que aprender rápido, o que eu não posso fazer, o que eu tenho que fazer primeiro, e nessa inteligência, nesse sentido. E para mim é um grande campo de pesquisa. As pessoas me perguntam assim, nossa, mas você é tão xingada, né? Como é que você lida? Eu digo, bom, primeiro o castigo do outro é ser quem ele é. Eu não posso nada com isso. E para mim, eu me afasto no sentido de, isso é um campo. Eu já tenho uns 5 artigos na fila para escrever, só dos comentários de alguns vídeos que viralizaram sobre ciências sociais, por exemplo, ciência da religião. Porque ali as pessoas são o extrato delas. Então, para mim, é um grande campo de pesquisa. É muito mais sobre elas do que sobre mim. Então, essas relações vão sendo estabelecidas desse jeito. E aí, não pode faltar o compromisso de se especializar. Não pode faltar a disciplina. Não pode faltar a decisão. Não pode achar que, eu vou fazer uma live de qualquer jeito. Ou eu vou responder DM quando dá. Ou eu não vou ver número, né? Então, começa do jeito que encontra um parceiro bom, começa com o que você tem, mas se comprometa com o processo. Do mesmo jeito que você se comprometeria dentro de uma empresa para ter uma promoção, né, para ir adiante, mas se comprometa com o processo. Estabeleça você a sua qualidade de presença e testa.
e se diverte. Assim, acho que esse é O importante é se divertir. Nossa, também. sim. Ó, dentro desse conceito, eu vou até olhar para a câmera aqui direitinho. Você vai fazer outra pergunta, eu vou levar 2 horas para responder. Vai. Ó, a gente tem um monte de palavrão hoje nesse mercado que tá fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais malucas na busca pelo local correto, pelo lugar certo. E 2 palavras acho que me chamam muita atenção quando a gente associa a você, que é transição de carreiras e um conceito de carreiras múltiplas. Perfeito. São 2 temas assim que estão muito em alta, mas que quando você faz uma busca hoje no Google, Ana Tomazelli aparece trazendo essa temática. Uma loucura, né, menino? E dentro disso tudo, o digital está cada vez mais explodindo. Inclusive, tem metodologias próprias da Ana para falar desse momento, desse mercado digital. Então, no meio dessa sopa de palavras ou palavrões, o que é que você pode trazer desse assunto para orientar as pessoas? O que é que isso pode... O que é que a Ana pode trazer e dizer assim, ó, vamos seguir por esse caminho para ter uma trilha? Depois vocês não querem que eu fique 2 horas respondendo, né? Olha o nível da pergunta. Eu ia dizer agora, em 5 minutos. Olha o nível da pergunta. Não, vai ser menos. Eu acho que tem uma coisa, Edu, assim, que é muito importante, que é, para mim, carreira não é sobre trabalho, nem sobre profissão, é sobre vida. E para mim, carreira não é fim, é meio. Um dia que vocês quiserem me dar mais tempo pra gente conversar, eu posso voltar pra explicar isso? Ou o pessoal vai lá na comunidade, porque eu converso bastante sobre isso. Acho que eles vão ter aqui na comunidade. E eu acho que esse recorte vai levar a galera pra lá, viu? Carreira não é fim, carreira é meio. Acho que é muito importante isso. E aí, a gente tá num processo histórico de transição, de sair de uma lógica em que eu passo uma vida inteira com uma formação só, num lugar só, com alguém me dando algo. Isso é muito importante. Eu pedindo algo para alguém, nessa lógica um pouco mais de empresa, corporativa, como a gente conhece bastante. E aí a gente colhe os frutos e os benefícios de todo um trabalho de empreendedorismo que vem sendo feito magistralmente do ponto de vista físico, né, pelo Sistema S, etc. E aí a gente chega num território digital, portanto, como eu comentei, com barreira de entrada um pouco mais baixa, maior acessibilidade, etc. E olha para isso e fala, puxa vida, eu não necessariamente preciso abandonar o que eu tenho, porque os boletos sempre chegam e sempre vencem, mas eu posso olhar para isso de uma forma um pouco mais profissional e me dedicar um pouco mais a isso. E aí, isso entraria, por exemplo, numa categoria de carreiras múltiplas, mas é muito interessante, porque na metodologia que eu desenhei, uma carreira múltipla ela pode se compor desta maneira. Então, eu tenho meu trabalho ali, por exemplo, CLT, e eu também vou fazer um trabalho no digital, ou eu também vou dar palestras, etc. Para se isso realmente fica robusto, eu faço uma transição de carreira. Então, é quase como se a transição de carreira tivesse dentro de um conceito de carreiras múltiplas, que vai falar da carreira como uma carteira de investimentos, mas assim, falando muito diretamente hoje em dia, com tudo que a gente tem disponível, principalmente em se falando de internet, quem não tem carreira múltipla é burro. Eu teria isso para dizer, assim, não está sendo inteligente com a própria carreira, não está sendo responsável para com a própria carreira, assim, para com a família, etc. Pelo menos tentar, pelo menos entender o que é isso. Ai, mas Ana, mas eu não gosto de aparecer na câmera, mas tem várias outras maneiras. Você pode ter coisa estática, texto, tem muitas possibilidades nesse sentido e não depende do Zuc tropeçar no servidor. Eu descobri isso no pendrive. Dá para tirar das redes sociais. Eu vou só emendar isso aqui com uma outra coisa, que é o seguinte. Joaldo, ele é sempre mais discreto assim, mas ele tem uma tradição de liderança muito forte. Só que Joaldo, ele é líder há, sei lá, mais de 20 anos. E ele tem um modelo de liderar pelo exemplo e de liderar mostrando o caminho que aquela equipe pode trilhar e continuar a crescer. E permitindo, inclusive, que alguns liderados cresçam até mais do que eles podiam imaginar no momento que eles entraram. E é uma visão muito difícil hoje. Não é missa de corpo presente, mas é uma visão muito difícil. Eu gosto quando o Edu fala de mim. E eu vejo muito você falando hoje também do modelo de liderança, onde o líder não é só o capitão que está ali com o apito falando. É um líder que inspira e é um líder também que
leva o time a se desafiar e a seguir para os próximos passos. Então eu vou inverter um pouco as coisas e vou perguntar para os dois. Joaldo está como apresentador aqui, mas a Ana na linha... Imagina, interrompendo você, entrevistar a Ana Tomazelli. Tu acha que eu vou falar? Eu tenho várias perguntas, se eu puder perguntar. Mas esse modelo de liderança, nesse universo do digital, você hoje não só mentorando líderes, mas Joaldo hoje também liderando um time que foca muito no digital e que enfrenta todos esses desafios. O que é que vocês podem dizer para essa nova geração de líderes que está surgindo e que está precisando tanto de uma orientação, de um caminho de crescimento aí? Eu costumo dizer que eu lidero sim pelo exemplo. Eu já liderei muito pela prática. Primeiro eu faço, para depois você fazer. Já escrevi vários artigos dizendo que o líder tem que ser aquele que primeiro faz, executa ou saiba o que está fazendo. É claro, você não vai saber tudo, Ana, e você pode ter divergência, claro, para o que eu estou falando, mas talvez está no meu DNA. A vida inteira eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Na época era eu e o meu irmão, e era num escritório menor que esse, e hoje essa empresa tem 14 mil colaboradores, fatura mais de 2 bi, tudo aquilo que o público já pelo menos aqueles que me seguem, já conhece. E dentro desse tipo de liderança, eu fui aquele que, quando eu viajava, se tinha uma virada em tecnologia, eu fui de tecnologia a vida inteira, a equipe em si fazia aposta, eu acho que eu falei isso em um dos podcasts, a equipe fazia aposta que se eu pousasse 3 horas da manhã, às 3h30 eu estaria dentro da sala junto com eles trabalhando. Por quê? Porque eu era muito do exemplo e da prática. Ao longo dos anos e ao longo do aprendizado, eu fui mudando um pouco. Eu acho que eles devem ter o líder como líder, mas não a pessoa que vai operacionalizar ou que vai executar os seus papéis. Hoje eu consigo dividir muito bem isso. Eu delego muito mais do que eu delegava antes. E, de novo, em questão de ser múltiplo aí, hoje eu atuo desde empresas financeiras, plataforma, empresa de educação. Vai lembrando, Adu? Sorveteria, cabeleireiro e material de construção, que nem eu. Rapaz, não, mas tem quase de tudo. Tem quase de tudo. Tem saúde. Eu me apresento assim, gente, eu sou sorveteria, cabeleireiro e material de construção. É isso aí e funciona. Então, imagina você liderar uma pessoa que é de tecnologia ou que é do meio digital e 10 minutos depois você tem que trocar todo o seu raciocínio e vai para a educação, aí 10 minutos depois você vai para a saúde e assim por diante. E você vai aprendendo muito. Eu já disse também, você cresce de acordo com o que sua equipe lhe leva para cima e não você sozinho. Afinal, sozinhos não somos nada. Hoje você vai dar uma palestra para uma dessas empresas e você vai ver que nós teremos ali 100 líderes que com eles tem mais 14 mil famílias. Exatamente. Então, liderar, por exemplo, é bom, mas ao longo do tempo eu fui talvez aprendendo a delegar mais, mas com o olho de dono. Pois é. Você traz algumas chaves de leitura muito importantes que só vão me dar 90 segundos para falar e eu quero que todo mundo fique com gostinho para poder ir lá na comunidade, porque lá é o lugar que a gente conversa sem hora para acabar. Que é o seguinte... Tem uma chave de leitura do que você traz, que é o quanto você... E eu concordo com você, a gente não tem divergência nessa parte, não. O quanto você trabalhou e foi a liderança, pelo exemplo, pela prática, etc., construindo algo seu. Sim. Certo? E aí eu falo com empreendedores e falo também com lideranças de mundo corporativo. Esse detalhe que não deveria versar sobre o nosso compromisso para com aquela empresa, mesmo que ela não seja nossa, tá certo? Então, o compromisso e a postura e a dedicação e etc., ela deveria estar muito clara, muito posta, então, dentro dos acordos e dos combinados, mas é óbvio que a gente, quando vai construir um futuro, um legado e etc., que tenha um pouco mais de autonomia, de decisão e tudo mais, a minha leitura nos últimos 25 anos é que a gente suporta um pouco mais o processo. Sim. Porque, como vai dizer o Viktor Frankl lá naquele livro do Sentido, ele vai dizer que quem tem um porquê suporta quase todo como, né? É uma história que bastante gente conhece. Então, tem esse lugar um pouco de que a gente não tem escolha.
a comida na mesa, é a gente estar ali. A gente não pede nada para ninguém. Então, isso não é nem melhor e nem pior, porque para a gente também fazer o que a gente faz, é a segunda chave de leitura, a gente precisa ter pessoas ali que trabalham para nós, com a gente, certo? Então, essa relação, ela precisa ser uma relação muito ética, ela precisa ser uma relação de muito compromisso, porque o que eu digo para as pessoas tem que ter gente para tudo. E como é que a gente faz, como é que a gente inventa um jeito de trabalhar melhor? Porque tirando o sol que sobe, o sol que desce, e essas estações que se sucedem, todo o resto foi a gente que inventou. Então, a gente pode desinventar, reinventar, experimentar. Então, para mim, o digital, ele é esse território que me possibilita inventar um eu para além daquele eu que eu sou quando eu peço algo de alguém. Como é que eu me experimento sem pedir algo de ninguém? Como é que eu me experimento neste lugar do empreendedorismo? Se eu não tenho, por exemplo, um capital de entrada para levantar uma loja, uma fábrica, enfim, ou qualquer coisa que o valha. Entende? Então, também tem para mim o digital, e aí eu vou falar das carreiras, né, da liderança, que é, as pessoas falam assim, que eu não sei quem eu sou. Não tem, você não vai ser apresentado a você. E eu costumo dizer o seguinte, eu, com filho pequeno, casada, fazendo operação e sem dinheiro, eu fiz tudo que eu fiz da vida. Imagina agora, que eu tenho filho pequeno, não sou casada, não faço operação, porque encontrei um parceiro ótimo, e tenho recurso. Eu não sei quem eu sou. Mas eu não estou esperando ninguém me apresentar para mim. Eu vou construir quem eu sou. Então, para mim, o digital é esse território. É esse território que me permite decidir quem eu quero ser, para além daquilo que eu imaginei que eu podia ser um dia. Então, as pessoas às vezes dizem assim para mim, mas você nunca está satisfeita com nada? Nunca é suficiente? Gente, eu fui uma menina pobre do Rio de Janeiro que engravidou com 16 anos. O suficiente para mim chegou, eu tinha 21. Que é um teto e comida. Tá certo? E meu filho sem passar fome. Isso para mim é suficiente. Todo o resto virou mágica da vida. Que lindo. E aí, para mim, o digital muito forte, muito é sobre poderoso. isso. O digital, ele muda completamente o patamar. E ele me conta coisas que eu nem sabia que existia. Então, agora eu fico me perguntando, o que será que eu não sei? Eu não sei o que eu não sei. Então, eu vou me aventurar. Profundo. É esse o tipo de liderança que eu exerço. Profundo. No digital. Profundo. Falei que era para eu ficar calado, tá bem? Não, mas mas acho que foram coisas muito complementares. Você me deu o lastro para isso, imagine só. Um ponto legal que você falou. No passado, não vou dizer para os mais de 40, não, mais de 30, para nós criarmos uma empresa, nós precisaríamos ter toda a infraestrutura. Eu vou chamar de qualquer um, tá? Hoje, qualquer pessoa pode criar a sua empresa, criar a sua receita tendo apenas um celular na mão. E não necessariamente precisa ser um iPhone, um dispositivo. O Edu que gosta de Apple vai dizer que tem que ser um iPhone. Ele fez eu comprar eu isso. também vou ter que dar a mão para ele aqui, tá? Mas você fala uma coisa muito importante, mas dentro disso tem a decisão sobre o tempo. Sim. Você decide o que você faz com o telefone na mão. Exato. Tem a decisão, tem o querer também, né? Tem. Você precisa dar o primeiro passo. Doeu? Pouquinho. Mas o que é que não dói na vida? Não, e pode ser... Nossa, hoje lá na palestra eu vou falar de um livro chamado Incômodo. Fica com isso na cabeça. Tem até... Se eu fosse jornalista, jornalista, eu ia ler a pauta aqui. Não. Tem assim, quer ver? Tem o Desista. Peraí, calma. Então, era ele que eu estava procurando aqui. Seu livro, Desista, traz um título provocativo. Um manifesto pelo direito de desistir. Isso. Qual foi a reflexão que te levou à ideia do livro? Isso é coisa para jornalista. O Edu mostrando 59 minutos aqui, ó. Alguma coisa rapaz, lhe faz desistir hoje? Eu desisto de coisas todos os dias. Todo mundo desiste de coisas todos os dias. Quando você levanta da cama, você desiste de continuar dormindo. Nossa. Para mim a matemática é simples, desse jeito. Então as pessoas falam assim, eu não tenho escolha, eu tenho que levantar para ir trabalhar. Não. Você tem escolha, que é continuar dormindo. O que você não quer é lidar com a consequência de ser mandado embora, porque você não foi.
Isso é outra Então, coisa. deixa eu fazer uma pergunta diferente. Você desiste de desistir de algumas coisas hoje? Ah, esse é o livro do Janguier, né? Eu vi lá o título, falei, eu preciso pôr meu livro para conversar com o livro do Dr. Janguier. Pô, pelo amor de Deus. Sim, eu desisto de desistir daquele horizonte que eu não enxergo muito bem, mas que eu costumo dizer, Joaldo, que eu não tenho um sonho. O sonho é que me tem. Então, o mínimo que eu posso entregar para ele, para o alto, como eu chamo, né? O mínimo que eu posso entregar para ele é o meu ser disposta, inteligente, bem-humorada, com a decisão de pacificar o mundo, de interromper as violências pequenas do grupo do condomínio. Não é mesmo? Basta cada um fazer a sua Quem mora parte. em condomínio sabe, né? Então, a hora que eu olho para isso, eu costumo dizer também que eu não sacrifico o plural pelo singular. Muitas vezes eu desisto de um pouco de lazer, muitas vezes eu desisto de um pouco de descanso, sempre observando, obviamente, aquilo que para mim funciona, mas o meu tempo passa um pouco diferente, mas eu tomei algumas decisões na vida. E uma delas é, eu não vou desperdiçar o tempo. Eu não vou desperdiçar o tempo porque eu faço parte de algo no tempo. 100 anos atrás alguém não podia votar e brigou para votar e talvez não tenha votado. E hoje eu voto. Então, o que será que eu estou construindo no tempo? Eu tenho algumas noções mais técnicas, como ativismo de gênero, por exemplo, né? Cuidar das mulheres, conversar com os homens e fazer todo esse movimento, por exemplo, no terceiro setor. Mas eu tenho a sensação de que eu faço parte de algo que eu ainda não sei o que é, mas que com o digital vai se apresentar, porque não tem nenhum outro lugar, nenhum outro território que possa me levar tão longe. Espalhar a palavra, né? Já que eu estou falando de religião. Não tem nenhum outro território que me autorize espalhar a palavra tão longe como o digital. Então, E, ó, eu digo que se a gente deixasse, ia ter papo aqui para mais umas 2 horas de podcast no Então, mínimo, eu viu? desisto. Se a câmera pegasse, isso aqui era para falar tudo. Mas se cada uma dessas perguntas que tem aqui, se nós fôssemos fazer, a gente sairia eu quero amanhã. então eu quero lançar Segundo episódio. Não, então também, porque obviamente que eu vou querer voltar para Recife, mas eu tive uma ideia. Por que vocês não me mandam essas perguntas e eu respondo cada uma delas sem hora para acabar e coloco na comunidade? Olha aí. Opa, Olha maravilha. Gostei disso, hein? Foram 20... Cadê? 23. 23. Porque, ó, pra quem não sabe, a gente ainda não falou que ela tá no terceiro setor, tá no mercado acadêmico. Que ela tem lançou, uma ONG. então, lançou um MBA aqui com a Ser Educacional. Tem um monte de outras coisas. Tem a mentoria dela. Tem toda a entrega que ela faz dentro do digital. Ela é LinkedIn Top Voicer. TEDx Speaker. TEDx Speaker. Muito linda. Ela ainda tem uma embaixadora lá do Peixe 30. Do Peixe 30. Ai, gente, eu Ó, amo o Peixe 30. História não falta. Me dá vontade Tem... de voltar a ser diretora de RH com Peixe 30. Passa logo. Mas Só me dá que não. vontade. Mas me dá vontade. Mas vamos pedir para ela deixar uma mensagem? Vamos. Não, mas Vamos, espera aí. vamos. Esse livro, ele é a metodologia oficial do IPFEM, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas, que é uma educação uma ONG de educação em saúde mental para o mercado de trabalho baseado em dados. Então, a gente faz pesquisa, letramento social, etc., para a construção de posturas éticas, para acordos de convivência com os marcadores sociais. E nós cuidamos, na pandemia, né, de mais de 9 mil mulheres, com uma metodologia própria que a gente foi desenvolvendo ao longo da pandemia. E aí, é muito nesse lugar de desistirmos de coisas todos os dias. Você está desistindo do quê por quem? E aí foi essa temática que virou, por exemplo, a palestra do TED, chama Desista. E aí eu começo, que é a frase que abre o livro. Vocês estão preparados? Sempre. Nasci pronto, né? Quem tá vendo aí, senta. Que eu começo com a frase, que eu posso fazer essa pergunta para vocês, inclusive, se vocês quiserem responder. Quem vale o preço de você se abandonar? Deixa para o segundo episódio. É daí que nasce. O que vocês querem agora? Que eu faça uma mensagem final? Bom, É isso? estamos chegando ao fim.
Vocês nem para lamentar, né? Vai. Credo. Estamos chegando ao fim de mais um Go Explosion Cast. Não falamos nem um terço do que deveríamos, mas Amado, isso o aqui que foi falado foi profundo. É para a vida inteira. É para a vida inteira. Então, Ana, muito obrigado por estar conosco. Um prazer tê-la nesta parceria, nesta irmandade, neste casamento É isso. que você costuma falar muito. É isso. Espero que a Go Explosion lhe atenda em tudo e conte conosco, conte comigo, com o Edu, com toda a equipe da plataforma sempre, para você chegar lá onde você projetou. E eu sei muito bem onde é. Temos até como é que eu posso colocar algo físico concreto É isso mesmo. onde você quer chegar. É isso mesmo. Mas o que podemos esperar para finalizar da Ana em 2025? Ele escolheu uma profunda para terminar, hein? Para nós finalizarmos aquele corte. Eu tenho a resposta. O que você pode esperar para 2025? Eu vou dar 2 partes de resposta. Falando sobre mim, o que vocês podem esperar para 2025 é a melhor matéria-prima da obra-prima que eu sou. Nossa. E quando eu falo sobre os outros, eu ouço muitas pessoas dizerem: as pessoas gostam muito de você, né? Como é que você faz? Nossa, as pessoas querem conviver lá no evento, o fotógrafo, o videomaker. Deixa eu pendurar um microfone, porque era só para filmar sem som, mas tá muito bonito isso que você tá ouvindo. E aí eu sempre digo para as pessoas: as pessoas não gostam de mim. Elas gostam de quem elas são, quando elas estão perto de mim. Elas gostam daquilo que elas podem vir a ser, quando elas convivem comigo, fazendo parte de algo no tempo. Então, o que eu posso prometer, o que vocês podem esperar para 2025 é a minha qualidade de matéria-prima, da obra-prima que eu sou, a serviço da melhor versão que você é e que você ama de você quando você está perto de mim. Olha isso. Profundo. Respira, respira. É sempre assim. Que tenham um ótimo 2025 e que tudo isso se realize e que todos consigam buscar o que você nos colocou com muita profundidade. A gente põe o chão, é só querer andar. É só querer andar. Okay? Maravilha, pessoal. Com isso, agora sim a gente chega ao final de mais um episódio. Quero te agradecer muito. Obrigada. João Diniz aqui do meu lado, eu, Eduardo Cavalcante. E você continua acompanhando tudo, além de ter as edições desse podcast. A Go Explosion agora tem toda uma área de conteúdo para quem está entrando no mundo digital, que quer conhecer um pouco mais sobre isso, conhecer sobre os nossos experts, mas acima de tudo conhecer sobre as ferramentas que a gente pode disponibilizar para ajudar você a entrar nesse mundo digital. A Ana falou muito da barreira mais leve na entrada, mas também da importância do conhecimento e de toda a construção que você vai fazer aí dentro. E acho que a gente se coloca à disposição nisso também. A Ana tá ali doida para falar. Posso fazer um pós-crédito tipo da Marvel rapidinho? É só para dizer que é um combinado do conceito estrito de humildade com com a arrogância do que você sabe fazer. Eu sou muito chamada de arrogante. Enfim, as pessoas têm muitas vezes essa visão sobre mim, porque eu digo que eu sou muito boa em algumas coisas. Então, nossa, você escreve super bem, claro. Eu me preparei uma vida inteira para isso. Mas o conceito estrito de humildade é saber naquilo que eu sou muito boa. E aquilo que eu ainda preciso aprender e que eu não sou boa. Então, quando você fala isso, é muito importante ter uma trilha para quem está querendo entrar, porque a minha sugestão é que a pessoa chegue com a arrogância daquilo que ela já sabe, mas com a humildade daquilo que ela pode aprender com vocês. Olha aí. Aqui nós dizemos um cheiro. Fiquem com Deus. Um cheiro. Axé. Até mais, pessoal. Até a próxima.